Gente, a participação de vocês é muito importante. E o nosso objetivo é levar a palavra de Deus, é levar a Bíblia, é que mais pessoas possam ter entendimento e conhecimento. Por isso, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que mais pessoas possam ouvir, para a gente comentar, para a gente trocar ideia. Ativa o sininho. Quanto mais tiver interação, mais o YouTube entende que a gente está sendo um canal relevante na vida das pessoas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Anjos caídos tiveram filhos com seres humanos? Deus se arrependeu de ter feito o ser humano? Deus se arrepende? Fica com a gente. Vamos conversar hoje sobre Gênesis 6 e 7. Gênesis 6 ele já começa com uma super polêmica, né? Vamos aqui no início do texto bíblico, capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Primeira polêmica é aqui, falando dos filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. E quem são os filhos de Deus? Existe uma corrente que alega são anjos caídos. Os filhos de Deus são anjos caídos. E por que existe essa interpretação? Lá no livro de Jó, quando a Bíblia se refere aos anjos caídos, ela usa esse termo, filhos de Deus. Isso gera um nó na cabeça das pessoas e existe essa interpretação que demônios tiveram filhas com os seres humanos. Só que aí a gente tem que parar para refletir em algumas coisas. Primeira delas, a gente precisa estudar a Bíblia. Não basta ler, tem que pesquisar, procurar idioma original, olhar versões diferentes da Bíblia, tem que ter senso crítico, ter uma boa interpretação, tem que entender o contexto. São vários aspectos. Por que eu não acredito que esses filhos de Deus signifiquem demônios? Porque eu creio que não se tratam de anjos caídos. Olha essa expressão aqui. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo. Por que Deus ficaria com raiva do ser humano se eles estavam sendo enganados por anjos caídos? A explicação que eu mais considero como sensata seria de que esses filhos de Deus, na verdade, estaria representando o povo de Deus na terra naquele momento. Quem era o povo de Deus na terra naquele momento? Os descendentes de Sete. E aí, essas mulheres belas aqui, muito provavelmente, estariam relacionadas às filhas de Caim. Povo que estava contra Deus, que estava afastado de Deus. Deus diz que não vai tolerar o homem por muito tempo. Deus se arrepende? Em Números, capítulo 23, verso 19, e em Tiago 1,17, diz que Deus não se arrepende e não muda. E aqui no Gênesis 6, está falando que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Hoje eu só trouxe polêmica para vocês, né? A gente, mais uma vez, tem que levar em consideração aquelas questões que a gente falou anteriormente. O termo que é usado no original para Números e para Tiago é um termo diferente do termo que é usado em Gênesis 6. Outro fato que me chama muita atenção aqui é que Deus resolveu destruir o ser humano e ele passaria a viver 120 anos. Você percebe que não foi algo imediato, porque depois do dilúvio o pessoal ainda durou muito tempo, ainda vivia 500 e poucos, 600 e poucos anos. Só que chegou um ponto, por exemplo, Moisés viveu só 120 anos. E aí você vai vendo que a expectativa de vida do ser humano vai caindo. Deus precisa de alguma artimanha, de algum artifício para ele poder colocar a palavra dele em prática? Não. Deus simplesmente podia falar: vai viver 120 anos e no dia seguinte isso acontecer. Mas percebam que foi algo gradual. Foi algo que foi acontecendo até chegar a um limite. Claro, existem pessoas que já passaram dos 120 anos de idade? Sim, a gente entende que isso é uma média, né? Se vocês forem pegar
estudos científicos, se vocês jogarem no Google, por exemplo, aí, colocarem vegetarianos vivem mais do que onívoros, todos os links lá do Google vão apontar para você ou algum estudo ou alguma matéria dizendo que sim. Não necessariamente qualquer tipo de vegetariano, mas o vegetariano que não come nada de origem animal, né? O vegetariano estrito ou que adota uma alimentação plant-based diet, uma dieta à base de plantas ou vegetais, né? Então, vivem mais. Se você colocar ao contrário, onívoros vivem mais, coloca só isso. Vai aparecer tudo relacionando com os vegetarianos viverem mais do que os onívoros. O que é curioso para mim aqui? Deus deu alimentos somente de origem vegetal para o ser humano lá no Éden. Depois que entrou o pecado, Deus não liberou alimento de origem animal. Quando o alimento de origem animal foi liberado? Na hora de sair da Arca de Noé. Por 2 motivos, ou 3. Um deles, porque acabou o estoque de comida. Lembra que Deus fala aqui no Gênesis 6 para Noé colocar na arca o suficiente de alimento para ele, para a família dele, para os animais. Claro que a gente entende o poder sobrenatural de Deus. Tem algo a mais aí para Deus ter multiplicado, para Deus ter feito esse alimento durar tanto tempo para tantos animais, para não ser gerado um caos completo dentro dessa arca, para eles conseguirem viver ali no mínimo de harmonia, eles, os animais. Imagina o cheiro daquela arca, gente. Todo aquele fedor. Imagina os animais se começassem a brigar, os seres humanos começando a brigar dentro da arca. Só Deus para conseguir manter todo mundo ali na linha e bem. Deus mandou levar aqueles alimentos, árvores frutíferas, sementes, aquilo que Deus liberou como alimento para a arca, para os seres humanos e para os animais, porque os animais também não comiam carne. Todo mundo era vegetariano estrito, ou com alimentação plant-based diet. Aqui, o primeiro motivo que eu falei foi esse. Acabou o estoque da arca. Segundo motivo, dilúvio veio, arrasou a terra. Não tinha mais planta, não tinha mais nada. Então Deus liberou para comer a carne a partir desse momento. E o terceiro motivo, aí é uma especulação minha, baseada em estudos científicos do que acontece hoje. Pessoas que comem alimentos de origem vegetal vivem mais. Era justamente o motivo de reduzir a expectativa de vida do ser humano. É claro que a gente tem que levar outros aspectos em consideração. Clima, meio ambiente, estresse, tudo foi mudando no decorrer do tempo, foram sendo criadas outras nações, o estilo de vida de um modo geral impactou muito nisso. Repito, Deus não precisava de nada disso para que o ser humano vivesse menos, mas ele fez uma estratégia para, inclusive, talvez mudar a genética do ser humano ao longo dos tempos. Mais um detalhe muito importante, aí a gente já entra também no 7, já emenda, né? Quem iria entrar na arca? Deus fala aqui no Gênesis 7 para Noé, para colocar 7 pares macho e fêmea dos animais limpos. E dos animais imundos, 1 par. Só um macho e uma fêmea. Opa! Opa, mas peraí. Animais imundos não foi algo que foi determinado lá para os judeus, lá nos Levíticos? Parece que não. Assim como o sábado, que foi instituído na criação do mundo, que em 6 dias Deus trabalhou, criou o mundo e no 7º ele descansou, abençoou e santificou. Posteriormente, ele refletiu isso nos 10 mandamentos para os judeus também guardarem, mas o sábado ele já existia, já era instituído. A mesma coisa aconteceu com os animais puros e animais impuros. Eles já existiam. Já existiam animais impuros e Noé já sabia disso. Por que levar os animais impuros? Alguém me perguntou uma vez estudando a Bíblia isso. Mas por que levou impuros? Ora, porque senão a gente não teria mais gato, não teria mais cachorro, não teria mais rato, não teria mais cavalo. Todos os animais que a gente não pode comer, a gente não teria mais na Terra. Os animais não servem só para serem comidos. Então, 7 pares dos animais limpos para que pudessem se procriar e para que eles tivessem alimento assim que passasse esse período da arca. E aí, Deus fez chover. Noé estava com 600 anos quando o dilúvio veio. Só entrou ele e a família dele. Ah, como que chegou o urso polar na arca? Não sei, gente. Não estava lá. Eu nem sequer estava lá! Eu tinha ido ao cinema! Não tem como saber. Eu acredito que Deus guiou todos os animais para lá. E aí eu imagino os animais vindo pelo mar, pela terra, pelo ar. Deus, ele não precisa de ajuda de ninguém. Deus,
ele não precisa de explicação lógica. Deus, ele ultrapassa toda a nossa lógica, que é isso aqui. A gente tentar explicar Deus, ou as coisas que ele faz, ou os milagres que ele faz, é como tentar colocar o mar dentro de um copo. De que tamanho é o mar? É que Chaves só viu o mar pela televisão. É impossível. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem já lhe deu conselhos ou favor? Ninguém. Deus é soberano, único, incrível, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. É tudo. Se ele quis fazer os animais aparecerem lá, plim, ele fez. Se ele quiser fazer eles atravessarem o mundo todo para chegar na arca, ele faz do jeito que ele quiser. Apesar disso tudo, Deus, ele é um Deus que gosta de dar explicação pra gente em vários momentos. Em vários momentos ele tenta explicar tudo o que ele fez, né? Noé é um homem obediente, um homem íntegro, um homem puro, um homem reto. Ele teve graça diante dos olhos de Deus, mesmo com a humanidade pecaminosa, mesmo com todo mundo misturando de novo, filho de Sete com filho de Caim, mas Deus teve misericórdia e Noé pregou, Noé passou vexame, Noé foi humilhado, Noé foi esculachado pelo pessoal lá que falava que ele era maluco, mas Noé foi fiel. Foi fiel, foi temente e deu certo. E conseguiu. O dilúvio durou ali um maior tempão. Eles ficaram lá dentro daquela arca, como eu já falei, naquele estado mesmo sinistro de fedor, de bicho, de bagunça. Mas Deus sustentou eles o tempo todo. Comenta aí embaixo o que você acha disso que a gente falou. Qual é o seu animal impuro que você tem na sua casa? É um gatinho, um cachorrinho? Qual o nome dele? Fala aí, vamos conversar. Fala pros seus amigos pra virem aqui no Bibliologia. A gente conta com vocês aí. Um grande abraço. Tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.